Boa noite. Vamos dar início em breves minutos à nossa atividade pública, a palestra doutrinária dialogada que temos todos os sábados neste horário das 19h30. Aguardemos meditando ao som da melodia de Mozart. Chegou a nossa hora, são 19h30. Convido-vos para a nossa prece inicial, preparando esse momento especial, onde iremos buscar a sintonia com os benfeitores e, além disto, procurar compreender a nós próprios. Busquemos então na prece a inspiração para esse momento. Aqui estamos reunidos em nome de Jesus, sob o amparo e a proteção dos benfeitores amigos, de nosso Espírito protetor, de nosso anjo de guarda, nos fazendo também acompanhar pelos demais irmãos encarnados e desencarnados, que conosco compartilham este momento. Que as bênçãos de Jesus nos alcance, contemplando-nos nas necessidades que todos as possuímos. Em nome, então, desses benfeitores, de nossos mentores espirituais, do mentor espiritual de nossa casa espírita e desse trabalho, damos início à atividade programada para esta noite. Assim seja. Todos que desejarem magnetizar a água ao final do nosso encontro, por gentileza, preparem um vasilhame com água e deixem-o exposto nas proximidades. O tema de hoje vai ser
tentar ou responder se há uma encarnação é necessária ou se as encarnações são necessárias. Isto é, tem utilidade uma encarnação? Vamos construir isso de forma conjunta. Para tanto, eu peço que compartilhe comigo e com os demais as suas opiniões e também as suas perguntas, a fim de que possamos realmente entabular aqui um diálogo. A proposta para as noites de sábado são de diálogo, onde vamos buscar a construção de uma ideia que nos faculte o entendimento. Mas o nosso trabalho está baseado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Nascer de Novo. E o item que vamos abordar hoje, os itens que serão o 25 e o 26, e que trata exatamente da necessidade da encarnação. E vou ler um pequeno trecho para nós entendermos esse processo e qual a sua necessidade. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhe auxilia ao desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Aí está, para nossas reflexões. Podemos então dizer que essa necessidade da encarnação é fundamental para nós. E se nós atentarmos para os planos vibratórios, o plano vibratório aqui onde nós nos encontramos reencarnados, e o plano vibratório onde estão os espíritos desencarnados, são diferentes. O padrão vibratório é diferente, a energia é a mesma, mas com padrão vibratório diferente. Por isto que nós, por afinidade vibracional, de pensamentos, de atitudes, de moralidade, de inteligência, quando desencarnados, nós vamos estar com essas criaturas nas mesmas condições nossas. Ao passo que, em vindo para a encarnação, o parâmetro é outro. Qual é esse parâmetro? Alguém pode me ajudar a responder? Então vamos lá. É o parâmetro da matéria, do corpo denso. Somos todos espíritos igualmente, mas vestindo um corpo físico, habitando esse corpo físico, manobrando, dirigindo, fazendo com que ele, o corpo, atenda aos comandos do espírito. E qual é, então, essa ligação que nós temos aqui? O que é que nos assemelha uns aos outros? Tirando, naturalmente, as nossas aquisições,
as nossas diferenças de pensar, de agir. O que nos assemelha é termos um corpo físico. Porque vejam, na família, onde ali está retratado o amor que temos uns pelos outros. Não somos todos iguais. Temos condições morais diferentes, inteligências também em níveis diferentes. Temos uma variada aquisição, uma variada bagagem de aquisição de conhecimento. Às vezes, e hoje muito mais patente, os filhos que recebemos são mais instruídos, alguns até mais moralizados e mais inteligentes que nós, os pais, porque eles vêm para nos renovar a humanidade, nos auxiliar também na encarnação. Como está a sua encarnação hoje? Como tu te sente nela? Como tu percebe a tua encarnação? São reflexões que precisamos fazer. Quem pode dar uma contribuição de dizer como se sente nessa encarnação? Nós exercemos na encarnação atividades muito variadas e que nos auxiliam ao desenvolvimento da inteligência. Aqui estamos nós fazendo uso de uma tecnologia que foi desenvolvida pela nossa inteligência. Mas por que desenvolvemos essa tecnologia? Por deleite? Por um acidente de percurso? Não. Porque sentimos necessidade. E precisávamos, através da inteligência, desenvolver mecanismos que nos facilitassem a ajuda uns aos outros. A Silva está me dizendo aqui, e dizendo para todos nós, que ela se sente à frente de grandes desafios. Exatamente. Por que esses desafios? Para que nós possamos, como eu estava falando aqui, desenvolver a nossa inteligência. Através do uso da inteligência, da ampliação dessa inteligência, nós vamos resolver os desafios que nos são colocados. Bem interessante. Por outro lado, nós temos que também levar em consideração que esse não é o nosso estado permanente. É um estado transitório. Estamos aqui por pouco tempo. E a Silva continua, mas sei que esses desafios são lutas internas. E a Regina diz, sinto que todas as dificuldades que passei tinha que passar para a minha evolução. Olha, é alguém com lucidez, tanto a Silva quanto a Regina, está dizendo que já entende que aqui estamos realizando esse exercício. E sabemos também que como é transitória a nossa jornada aqui no plano físico, nós temos um tempo para equacionar essas situações que nos afligem. A Jane, penso que na atual encarnação temos imensas possibilidades de crescer. Resta saber se sabemos aproveitar essas oportunidades. É isso aí. Será que nós estamos sabendo desenvolver essas oportunidades? Para isso temos a inteligência.
Mas é preciso entender também que para aproveitar essas oportunidades, quais são elas? É a oportunidade da festa no final de semana, da luxúria, das vaidades, da exacerbação do ego, das questões simplesmente materiais? São reflexões que precisamos ter para dar essa utilidade a esse tempo concedido por Deus, para que mergulhemos na matéria densa e consigamos, então, de uma certa forma, voltar ao mundo espiritual melhorado em alguma coisa. Em alguns aspectos da nossa psique, seja no campo da moralidade, seja no campo da inteligência. A Ivana vem trazer a sua contribuição. Eu estou despertando para a minha evolução. Que ótimo! Já é um bom conceito, já é uma boa avaliação. Porque nessa humanidade de mais de 7 bilhões de criaturas, muitas de nós ainda estamos dormindo, não despertamos. E a doutrina espírita vem nos ajudar a alcançar esse despertar. Resta lembrar, diz a Jane, que, como diz Kardec, nossa encarnação equivale a um dia terreno diante da eternidade. Então não nos culpemos o que ainda não conseguimos resolver nesta. Com certeza receberemos outra para depois. E a Lívia Maria diz assim: aproveitando o período atual para a autoanálise e refletindo sobre as mudanças que ocorreram desde o desencarne do meu pai. Todo o processo de crescimento espiritual é bem lento. O crescimento espiritual do ser humano pouco mudou, moralmente principalmente. Exato. Então vejamos aí, nós temos uma grande possibilidade de nos moralizar. Como? A partir do momento em que nós olhamos como a humanidade, no seu contexto geral, se movimenta hoje no campo da moralidade. E podemos dizer, certo, é isso aí. Eu me identifico com essa moral que está aí apresentada pelas criaturas que compõem a humanidade terrena. Ou eu digo, não, essa moralidade que a grande maioria está apresentando não me serve, não me levará a bom caminho, então vou procurar outro. E qual seria então esse caminho da moralidade? Alguém poderia me ajudar aí? Como evoluir moralmente? Para aproveitar essa encarnação, se é uma necessidade nossa, nós precisamos aproveitá-la. E já vimos pela leitura que é uma necessidade. Então a resposta já foi dada nos primeiros momentos do nosso encontro. Mas como aproveitar ela para nos moralizar? O que precisamos fazer então para isto? Se é que essa moralização é o que está nos chamando a atenção, nos trazendo a oportunidade do crescimento. Lei divina. A Silvia diz, acho que são vários. O estudo, o trabalho no bem. Exato. Porque as leis divinas nos remetem a isto. A estudar. Os outros, não. A nós mesmos. A nos estudar. Trabalhar no bem. Qual foi a recomendação de Jesus para que nós nos moralizássemos? A Silvia dizendo aqui, exercitar as virtudes, paciência, tolerância, coragem. Perfeito. O que mais?
O que Jesus nos ensinou a respeito da lei? Faça ao teu próximo tudo o que gostarias que fizesse para ti, a fim de que pudéssemos cumprir os 2 mandamentos que ele sintetizou daqueles 10 de Moisés. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu ímpeto, de todo o teu coração, com toda a tua força. E o segundo, que é semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. E para que executemos esses 2 mandamentos, basta fazer ao outro o que gostaríamos de receber do outro. A Ângela também nos traz a sua colaboração. Obrigado. Reforma íntima. Isto, nos reformar. Mas veja, fazer a caridade, diz a Regina. Mas, em se tratando, a gratidão, o exercício da gratidão, em se tratando de reforma, há um passo anterior à reforma. Qual é? É identificar o que precisa ser reformado. Então nós temos que nos conhecer. Bom, eu não gosto de ser ou de sentir como eu me sinto. Esse tipo de sentimento, de pensamento, de sensação, de emoção, não me é mais agradável. Então eu preciso fazer a mudança aí, nisso que não está agradável. Reformar, formar de novo aquilo que não está mais em acordo comigo, ou eu não estou em acordo com aquilo, né? Então é preciso que a gente identifique, para que não fique num plano muito vago. Reforma do quê? Né? Então precisamos identificar o que está necessitando de uma reforma, e aí vamos trabalhar. A Jane também traz uma contribuição aqui. Antes da reforma, o autodescobrimento. Perfeito. Temos que nos conhecer. Então a reencarnação serve para que a gente se reconheça, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque aqui estamos entre os desiguais. Os que pensam diferentes, os que têm gosto diferente, de aptidões diferentes, de objetivos também diferentes, de anseios. Quando estamos no mundo espiritual, por vibração semelhante, nós estamos entre aqueles que pensam e agem e sentem como nós. Então ali há pouca oportunidade das reflexões, daquilo que eu posso dizer, das provocações para a mudança. Aqui muitas vezes nós temos que conviver no seio da família com alguém que é intolerante. O que ele está? Ele estando conosco, sendo intolerante, o que ele está dizendo para nós? Que nós precisamos desenvolver Escrevam aí. É simples, né? Quando vivemos no âmbito familiar, por exemplo, com alguém que é intolerante, frente a essa criatura, o que precisamos desenvolver? Ivana, nota 10, Ivana. Parabéns. Tolerância. Desenvolver a tolerância. São desafios que só vamos encontrar estando reencarnados. Porque no mundo espiritual nós estaremos tolerando uns aos outros naturalmente, porque estaremos entre os tolerantes, se é que já alcançamos essa condição de tolerantes. Então não seremos confrontados ali, mas aqui no plano físico sim. Desenvolver a paciência, claro, porque tem sempre aqueles que querem as coisas no minuto que pediram, eles não gostam de esperar um segundo sequer. E aí precisamos nós desenvolver a paciência. Vejam assim, eu gostaria que todos nós pensássemos, o problema não é o outro.
O problema está comigo. Eu preciso resolver. Ele é a minha solução. Se nós nos olhássemos mais assim, e nos percebesse um pouco mais dessa forma, em que o outro é a solução daquilo que nós precisamos resolver, nós trabalharíamos e a nossa encarnação seria de muita felicidade. A Elzi Fagundes, ou Elzi Fagundes, não sei como se pronuncia o teu nome. Amor ao próximo, exatamente. Amor ao próximo. Mas é preciso também que se ame. É preciso nós nos amar. Que forma nós nos amamos? Quando suportamos bem o intolerante, o impaciente, aquele que está sempre cobrando de nós uma posição mais assertiva, aquele outro que não nos deixa parado, porque está nos incentivando ao movimento, à busca de conhecimento, a buscar a intelectualidade, no sentido de formular respostas para problemas, para dificuldades da vida. Então esse convívio que temos com o nosso irmão encarnado é de uma grandiosidade que talvez ainda nós não tenhamos percebido até hoje, o quanto é gratificante uma encarnação. Mesmo aquelas onde possamos estar com dificuldades de movimentos, porque tenhamos talvez nascido com deficiências locomotoras, deficiências mentais, de articulação da palavra, muitos vêm com cegueira, com surdez, com mudez, outros vêm com o seu equipamento físico em perfeitas condições para que possa então usar essa máquina, essa ferramenta para fazer o melhor possível, porque ele já tem a ferramenta adequada e porque também ele, tendo essa ferramenta adequada, já aprendeu a usá-la. E muitas vezes nós vemos criaturas que, embora tendo essas condições na matéria densa, não fazem bom uso da sua ferramenta chamada corpo físico. Então é necessário que pensemos o corpo também como uma ferramenta, como uma máquina que utilizamos para nos relacionar com os outros, mas também para que nos engrandecemos moral, espiritual e intelectualmente. Amar o próximo só poderemos desenvolver esse amor quando estivermos realmente com as criaturas mais difíceis para a nossa vida. Amar aqueles que nos amam é fácil, não nos exige muito. Mas amar o que nos persegue, o que nos calunia, aquele que se torna nosso inimigo ou nós inimigo deles, não importa. Esse é o grande exercício. E se não fizermos isso numa encarnação, talvez nós suplicaremos para reencarnar novamente junto a um inimigo de hoje para poder amá-lo. Aí se explicam também algumas encarnações de expiação, onde no seio da família nós temos um dos seus componentes inimigo declarado dos demais. Nada lhe agrada. O máximo que fazemos a essa criatura sempre está muito aquém do que ele espera. E ele sempre nos cobra, cada vez mais. Não será um inimigo do passado que hoje está dentro do nosso lar para que nós aprendamos a amá-lo? Bem possível que sim. Joana de Ângeles, no livro
o homem integral, já no final, ela diz sobre a encarnação. Excetuando seus conflitos que têm a sua psicogênese na vida atual, a expressiva maioria deles, dos problemas, procede das jornadas infelizes do ser eterno, herdeiro de si mesmo, que transfere as fobias, insatisfações, consciência de culpa, complexos, dramas pessoais de uma para outra reencarnação através de automatismos psicológicos responsáveis pelo equilíbrio das leis que governam a vida. A Vera diz para nós: perfeito, é na família que devemos exercer o amor ao próximo. Isto aí, Vera. No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Quem diz isso é Emmanuel, ditado a Chico Xavier e que se encontra no livro Roteiro. Veja aí, sublime dos santuários, é o mais sublime dos santuários, uma das super maravilhas da obra divina. Nós nos sentimos como super maravilhas? Nem tanto, né? Às vezes se acha qualquer coisa. Não é mesmo? Não, nós temos que valorizar esse corpo. Precisamos, sim, fazer bom uso dele. Precisamos entendê-lo, como ele funciona. Cuidar. Porque essa é uma ferramenta especial. Diz ainda Emmanuel nesse mesmo livro: a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Como é o nosso olhar ante um ser mutilado, com demência, com deficiências físicas? Já nos perguntamos a respeito disto? Como olhamos eles? Como sentimos essas criaturas? Com essas variadas síndromes que existem por aí. Patologias outras, que a criatura já traz do berço, do nascimento. E sabemos que essas deficiências não são temporárias nesta jornada. Elas são permanentes até outra reencarnação, talvez. E se nós soubermos bem aproveitar agora nas limitações da mutilação, na outra, por certo, se já tivermos cumprido com o nosso reparo à lei divina, voltaremos num corpo perfeito. São oportunidades enriquecedoras. Então, a reencarnação é uma necessidade. Diz os Espíritos que há uma multidão aguardando uma nova reencarnação. Uma multidão aguardando uma nova reencarnação. E nós outros que aqui estamos, também queremos e desejamos prolongá-la ao máximo para aproveitá-la. Então vamos fazer bom proveito. Vamos voltar à pátria espiritual com algumas aquisições.
Vamos reformar algumas das nossas imperfeições, tornando-as virtudes. Vamos aproveitar essas provocações, entre aspas, que nos fazem aqueles que estão nas nossas proximidades e que apontam o dedo ou colocam o dedo nessas feridas chamadas imperfeições, e vamos agradecê-los, porque eles estão identificando para nós o que precisamos dar atenção. Foi um privilégio estar aqui com todos vocês. Agradeço profundamente a colaboração que deram. Foi inestimável. E o nosso tempo transcorreu sem que a gente percebesse. Vamos agora, na companhia de todos, fazermos a nossa irradiação habitual aos nossos irmãos suicidas. Isso fazemos todos os sábados, nesta hora, nesta atividade, desde que nós estabelecemos essa atividade na Casa Espírita. Não é só porque estamos no mês da prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo. Ela é permanente na casa. Então nos acompanhem, por gentileza, nessa prece, nessa rogativa. Mestre, Tu conheces as nossas misérias morais. Tu sabes também do nosso potencial. E é através desse potencial que Tu nos identifica. Tu consegue perceber em nós o anjo que nos tornaremos no futuro. Mas enquanto não alcançarmos essa condição, Mestre, ajude-nos a cuidar de nós mesmos e daqueles que estão conosco. Ajude-nos a sensibilizarmos-nos pela dor do próximo e entendemos que uma dor masculina é diferente da dor feminina, mas o seu conteúdo, a sua base é a mesma. É no amor. São questões de sensibilidade, Mestre. Portanto, talvez eu aqui não venha me expressar com tanta sensibilidade quanto se fosse uma alma feminina. Mas te peço misericórdia para os nossos irmãos que cometeram suicídio. Eles estão tão desamparados. Carecem do acolhimento sensível, amoroso. Um colo fraternal, à semelhança de um colo de mãe. Quero te pedir também, Mestre, que as tuas bênçãos sejam linimentos para o despertar de nosso irmão suicida. E a nossa prece seja o veículo a transportar esse linimento especial, consolando essa alma dolorida, ferida, quase que abatida na totalidade. Venho, Mestre, também te pedir pelos que estão encarnados e são suicidas contumazes. Eles venham repetindo esse gesto extremado,
a cada nova reencarnação. Queremos que desta feita eles consigam vencerem-se a si mesmos e vencerem todos os obstáculos que a vida vai lhes impor como mecanismo de evolução e de crescimento, até que alcance a rigidez espiritual para não mais se deixar abater pelas vicissitudes da vida. Por outro lado, temos uma imensidão de irmãos nossos pensando, planejando ou tentando suicídio neste exato momento. Neste breve silêncio que fiz, as estatísticas dizem que ocorreram 40 tentativas. Nós não estamos nos dando conta disso, Mestre. Ajude-nos a ajudar essas criaturas. Faça com que nós tenhamos a acuidade visual, mental, para identificar estas criaturas que pedem socorro. Seus gritos muitas vezes são silenciosos, mas seus gestos, suas palavras, suas ideias gritam. Que os nossos ouvidos não sejam mocos e estendamos os nossos braços a acolher pelo menos um desses 40. Ó Mestre, se conseguirmos isto, toda a nossa encarnação já valeu a pena. Abençoe também as famílias destes nossos irmãos suicidas. Eles também experimentam aflições que talvez sejam desconhecidas de nós. Assim te agradecemos esta oportunidade. Leve as nossas súplicas a Deus, porque clamamos misericórdia para os nossos irmãos suicidas. Assim seja. Vamos agora à irradiação para o nosso lar, para nós próprios e para aquelas pessoas a quem endereçamos os nossos pensamentos. Enquanto estivermos fazendo essa oração, o benfeitor que foi destacado pelos mentores espirituais estarão conosco em nosso lar, ou onde quer que estejamos, e ele, esse benfeitor, junto com o anjo de guarda, irão nos aplicar o fluido cósmico universal modificado para contemplar a nossa necessidade. Assim te buscamos novamente, Mestre, para receber estas vibrações amorosas, fluidos benéficos, benfazejos, que nos alcançam pelo coronário, o centro de força que se encontra no alto de nossas cabeças.
Dali, ele se espalha, se dilui, se dissipa para todos os nossos órgãos, para todas as nossas células. Essas vibrações atendem às nossas necessidades, principalmente as espirituais. Mas também te pedimos, Mestre, por aqueles nossos irmãos que estamos pensando neles, ou aqueles outros cujos nomes nós anotamos e agora nos lembramos de também pedir por eles. É o nosso pequeno gesto de retribuição do muito que temos recebido nessa encarnação. É desejar o bem ao nosso próximo, é amar, é estimar, é orar por eles, é suplicar bênçãos para esses irmãos. Sejam eles quem forem, encarnados ou desencarnados, cada um receberá onde quer que esteja. Também pedimos para que a água seja magnetizada, dando-nos a oportunidade de fluir estas bênçãos que são impregnadas na água ao longo da semana até o nosso próximo encontro. Tudo isso, Mestre, é acréscimo da misericórdia divina. É a bondade de Deus recepcionando-nos nesta encarnação, dando-nos as condições ideais para que, transitando por aqui, deixemos pegadas luminosas, sinalizando o caminho que nos leva a Jesus e a Deus. Abençoe essas criaturas, Mestre, que conosco hoje estiveram, ou venham a estar também mais tarde. Assim seja. Agradeço-vos a colaboração inestimável, o apreço, o carinho com que receberam o nosso convite para estarem aqui conosco nesta atividade, onde procuramos, de uma certa forma, nos sensibilizar para as aquisições morais. Desejo-vos um excelente final de semana. E aqueles que desejarem estar no momento diário de oração, renovo o convite para estarmos presentes às 9h em ponto, nessa mesma plataforma. Boa noite, muitas bênçãos, bons sonhos.